pegar aqui a primeira carta. Adriana, como o jornalismo pode consolidar modelos de negócio no ambiente digital? Olha, acho que para a gente pensar nisso, a gente tem que ir um pouco atrás e pensar o que era comunicação no modelo industrial de produção, né? Que a gente teve toda a estruturação de rádio, TV, jornais como um modelo de negócios, onde você tinha um veículo comunicando para as pessoas e aí então toda uma linha de negócios formada ao redor dessa estrutura. E aí com a chegada da internet você tem a explosão desse modelo, a pulverização disso com as plataformas, onde o custo de entrada para comunicar em público foi a zero. Então é um mundo onde todo mundo se comunica com todo mundo, né? Então a comunicação um para um. Com certeza, quando você aumenta a oferta de conteúdo, profissional ou não, a tendência do preço é cair, né? É um princípio econômico básico. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é que o mundo que existia antes não vai existir mais. Ele é um mundo muito mais diversificado, com muitos players, ou seja, as pessoas também competem pelos recursos publicitários, que são mais ou menos finitos, né? Você não aumentou a sua massa de publicidade ou de negócios, você transfere de uma fonte para outra, mas o desafio para os negócios de comunicação é justamente transitar nesse mundo multi, onde você tem um modelo de negócios claro, publicitário, servia e já não serve mais. E dois, como é que você se conecta com outras fontes de receita para ter, então, um bolo que no todo, com certeza, vai ser menor e que exige muito trabalho para você conseguir captar valor em cada um dos segmentos onde você vai atuar para ter esse faturamento, digamos assim, né? Então, hoje você vê as empresas de mídia no ambiente digital, trabalhando sim a questão da publicidade, mas indo muito mais para uma proposta de valor ligada a assinaturas, para tentar valorizar seu trabalho com os paywalls e tentando captar valor, talvez até iniciativas offline, como eventos que têm um componente de conteúdo online. Criar modelo de negócios no mundo da internet, na verdade, não necessariamente é só fazer modelo de negócios para monetizar na web, mas criar essa estratégia integrada, onde você vai colocando iniciativas múltiplas, onde você captura valor em cada uma delas, inclusive na interação com as pessoas que se transformaram em veículos, né? No caso dos influenciadores digitais, no caso dos apresentadores de YouTube, no caso de transformar os seus próprios jornalistas em comunicadores que se engajam como personas dentro desse ambiente e de tentar resgatar o valor das marcas pela credibilidade. Eu acho que a gente está entrando num outro momento para as marcas se firmarem como proposta de valor depois da eleição do Trump nos Estados Unidos, porque isso gerou um questionamento das pessoas sobre, pera lá, o que está acontecendo? A gente está sendo bem informado nesse diálogo maluco que está acontecendo entre todo mundo? Ou a gente precisa de pessoas que são treinadas, que são especialistas para nos informar. Então, nesse sentido, eu acho que vai haver um momento de retomada do valor das marcas e que vai permitir capturar valor novamente em certos aspectos, não tanto pelo conteúdo em si, mas pelo valor de credibilidade da checagem jornalística que as marcas tradicionais ainda trazem e ainda gozam na sociedade. Não vamos entrar no pós-fato, né? O jornalismo vai sobreviver. Eu acredito que não tem outra saída. Eu acho que o mais difícil para os veículos é, além de monetizar, conseguir chegar nas pessoas. Né? E aí você tem toda a discussão de distribuição e amplificação de mensagens, né? Então são vários desafios, não é só a monetização, mas é como você se mantém relevante e como você chega nas pessoas. Daí a necessidade de muita criatividade, tanto para fazer novos produtos digitais, como para gerar parcerias com as plataformas que estão controlando a distribuição, que afinal quem controla a distribuição controla tudo, não é? Então, entendendo essa nova realidade, verificar como é que você pode desenvolver essas estratégias de uma maneira que a sua marca cresça e crescendo não ameace
a sua legitimidade, nem seus processos, nem a sua credibilidade em busca da verdade, digamos assim, que transcende discussões, que transcende bolhas, que transcende todo esse barulho que a gente vê online, que é baseada numa metodologia de narração do que é real, do equilíbrio entre as fontes, que faz a gente pensar e chegar às nossas próprias conclusões. Agora, eu tenho uma pergunta para você, que eu acho que está conectada com esse mundo digital que a gente vive e com a disponibilidade que ele gera de dados, né? Uma imensidão de dados, a tal famosa Big Data, né? Sim. Quais são as vantagens e as desvantagens que os bancos de dados digitais trazem ao jornalismo? E se você puder dar para as pessoas um pouco ideia, assim, quais são esses bancos de dados? Ou seja, às vezes a gente sabe que está dando dados para o banco, ou dando dados para as nossas plataformas de mídias sociais, mas a gente às vezes nem tem ideia de quantos dados a gente dá por dia para quanta gente. Se você puder dar uma mapeada assim para a gente entender, seria ótimo. Sim, eu acho que esse tema, ele se torna relevante para o jornalismo, né? E hoje a gente fala muito de jornalismo de dados, de trabalhar com dados na perspectiva da construção da narrativa jornalística, porque a gente entra num momento de sociedade com o digital que você produz uma quantidade de dados infinitamente superior a que se produzia, que se registrava antes, né? Então, hoje, pegando aí o gancho da sua pergunta, o que você faz, a forma como você vive, tem um registro digital na maior parte das suas ações, né? Então, quando você pega um transporte, aí você tem lá o bilhete de transporte que bate na catraca, quando você vai numa academia, aí você coloca a sua digital ali, né? Atitudes assim que às vezes a gente nem está se dando conta de que a gente está produzindo dado e a gente está produzindo, né? E fora isso, a gente está conectado nas redes sociais, produzindo uma infinidade de informações sobre o modo como a gente pensa, né? Como a gente se expressa em determinadas polêmicas, né? E por aí vai. Então, hoje a gente tem essa dinâmica de produção de dados e isso se tornou relevante para o jornalismo porque é uma fonte, né? Não deixa de ser uma fonte. E o grande desafio, na verdade, é como que o jornalista lida com essa fonte, né? Porque aí exige um conhecimento, um know-how que não é ainda tão bem implementado, digamos assim, no estudo do jornalismo, né? Não é tão passado nas universidades. Então, o jornalista ele ainda é perdido nesse universo de que a gente precisa, na verdade, processar mais informação do que obter a informação exclusiva, né? A exclusiva hoje vem desse universo em que a informação afoga a gente. Então, acho que, nesse sentido, as bases elas se tornam essa nova fonte e demandam essas novas habilidades que vêm de outras áreas e precisam ser incorporadas à rotina jornalística. Como que a gente faz isso? É a grande questão, na verdade, né? Hoje a gente tem entidades, enfim, associações que estão atuando nessa frente de qualificação do jornalista, mas eu acho que a gente precisa ir um pouco além também, discutir a própria estrutura curricular dos cursos hoje, que ainda não contemplam isso. A grande maioria, se você pega os currículos dos cursos de escolas de jornalismo hoje, a grande maioria ainda não fala de jornalismo de dados ou, enfim, de novas fontes, né, nesse ambiente digital para você trabalhar informação. E isso faz muita falta, entendeu? No dia a dia, se você está ali com 2 gigas de dados para trabalhar, você não consegue sequer abrir num programa de planilha que pode ser que você nem saiba utilizar, né? Assim, uma coisa básica ali e a gente ainda não tem esse conhecimento tão difundido. Então, traz esse desafio, mas ao mesmo tempo uma oportunidade enorme, porque realmente a gente consegue hoje com esses dados trabalhar num nível de informação micro que antes a gente não conseguia, né? A gente consegue ver o cenário de um contexto que está acontecendo mais macro e, ao mesmo tempo, identificar como que os indivíduos, como que as células daquele contexto também se comportam, né? Isso, obviamente, traz questões éticas também de uso desses dados que precisam também ser incorporadas nessa discussão,
mas que não deixa de ser uma fonte de conhecimento humano enorme, né? E o quanto o jornalista precisa saber código para fazer isso? Você acha que o caminho mais curto é fazer parceria com os hackers ou seria bom o jornalista mergulhar a fundo? E se você podia dar um exemplo dessa colaboração, a gente estava falando do Serenata, acho tão legal esse exemplo. Não, é engraçado que eu voltei agora de um evento que é focado basicamente em jornalismo de dados, né? E se você pega a programação, a agenda do evento, assim, é muita coisa envolvendo programação. Python para jornalistas, SQL, R, enfim, linguagens que os jornalistas estão interessados em aprender porque ajudam realmente no cotidiano de trabalho ali. Isso nos Estados Unidos está em um outro nível, mas assim, eu acho que é importante saber porque te dá uma capacidade de trabalhar com esses dados infinitamente maior. E, ao mesmo tempo, eu tive essa discussão com um jornalista de lá, assim, o quanto a gente consegue lidar com toda essa demanda de conhecimento que chega, né? A gente hoje, e não é só no universo de dados, né? Assim, trabalhar no digital envolve também outras habilidades ali, a própria necessidade de você conseguir empreender, de você gerar novos negócios, né? Enfim, tem outras coisas que estão também afogando os jornalistas hoje, e como é que você lida com isso? Então, acho que a colaboração é um caminho, sim. Eu não acredito que todos os jornalistas vão saber programar. Eu acho que existe também uma questão de vocação, um interesse particular do jornalista. Assim, a gente tem uma comunidade crescente de jornalistas de dados no Brasil. E essas pessoas, elas estão ali, na verdade, porque está meio que uma vocação, uma coisa que elas desde o início se sentiram impelidas a correr atrás e entender mais. Então, acho que o programador ele vai estar sempre um pouco ali do lado do jornalista, atuando para trazer esse conhecimento que é muito especializado, né? O jornalista, assim, um cara que está começando a aprender a programar nunca vai programar no nível do garoto que programa desde os 14 anos de idade, né? Mas a outra pergunta que eu faço é, será que o garoto que programa desde os 14 anos sabe fazer as perguntas corretas para os dados? O jornalista, mesmo sem saber programar, ele consegue olhar para uma base de dados e tirar as perguntas certas para escovar esses dados? Qual a sua percepção sobre isso? Então, eu acho que é exatamente nesse ponto em que você encontra a sinergia entre o jornalista e o programador, né? Que eu acho que é uma coisa que ainda precisa ser melhor explorada, principalmente na indústria. Eu acho que fora você ainda vê alguns movimentos ali que tentam explorar isso, mas na indústria eu ainda acho muito incipiente. Eu vou aproveitar aí o gancho e vou te fazer uma outra pergunta. Tá. Você acha que as empresas jornalísticas precisam desenvolver estratégias para serem relevantes nas redes sociais? Com certeza. Simplesmente porque as redes sociais estão aí. Eu, pessoalmente, acho que elas são mutantes. Acho que talvez daqui a 10 anos os jovens nem estejam conectados com as marcas que há hoje. Talvez existam outras marcas transitando nesse território do diálogo digital. Acho que isso vai acontecer de uma outra maneira. Mas, com certeza, uma empresa, ela cada vez tem menos alcance orgânico pelas mídias sociais. Então, vamos olhar de um lado. Do ponto de vista comercial, é péssimo, porque há uns anos as plataformas queriam pegar a distribuição da comunicação para elas e elas deram um almoço grátis para a gente por muito tempo e para as empresas jornalísticas também. Só que, como elas definem os algoritmos, o que a gente vê, o que a gente não vê, elas fazem experimentos com a gente o tempo inteiro. A gente não tem o controle sobre o que a gente vê. E as empresas também não têm o controle sobre o que elas podem comunicar para quem. E se elas quiserem fazer isso, portanto, elas têm que pagar. E vale a pena essa troca? Ou seja, é uma briga complexa a das plataformas de mídia social com as empresas jornalísticas. Com certeza a publicidade está toda migrando para as plataformas há muito tempo e vai continuar migrando simplesmente porque as plataformas são muito boas em fazer produtos digitais. Ou seja, você consegue ter uma conversão de venda num comércio eletrônico vinculado a anúncios digitais do que se você anunciar um jornal. Então, vai ser difícil mudar isso. Essa é a realidade. Como você lida com ela? Tentando espremer as plataformas ao máximo para você conseguir amplificar a sua mensagem e chegar nas pessoas sem ter que pagar. Porque cada vez mais há uma cobrança da sociedade
para que as mídias digitais e as plataformas de mídia social assumam sua responsabilidade como transmissoras da informação. Eu acho que essa conversa é uma conversa que é longa, que não vai terminar tão cedo. A gente está vendo vários players saindo desse ambiente. Por exemplo, a Folha anunciou, Folha de São Paulo, o jornal, anunciou recentemente que ia parar de atualizar sua página no Facebook, por conta das políticas que o Facebook vem adotando. Mas, por outro lado, você tem uma revista como The Economist, que é uma revista centenária, super tradicional no mundo dos negócios, que recentemente adotou as mídias sociais e vem vendo não só a renovação das suas audiências, como o crescimento e amplificação das suas mensagens entre jovens e entre novos públicos em outros lugares. Você vê, por exemplo, um jornal como o Guardian ou New York Times, que são em inglês e têm abrangência global, eles jamais poderiam ter a abrangência e o alcance que têm se não estivessem com uma estratégia muito boa de mídias sociais. Então, assim, a minha percepção é que é sempre melhor participar dos processos, até para você conseguir agir e ter uma voz e poder negociar. Se você sai na negociação, mesmo que você critique mídias sociais, a forma como elas se relacionam com o público, a forma opaca como elas lidam com dados, a forma não justa com que elas lidam com os veículos, você está se eximindo de poder participar da negociação para tentar fazer com que esse ambiente se modifique e seja mais amplo e favoreça a distribuição das mensagens jornalísticas checadas. Então, eu acho que é fundamental ter uma estratégia, nem que ela seja parcial ou ela tenha um foco específico, como, por exemplo, vou usar mídia social só para me relacionar com o público mais jovem nas plataformas que eles estão usando agora. Então, vamos fazer Snapchat, mas vamos sair do Facebook, ou vamos fazer... vamos olhar o WhatsApp como uma possibilidade de distribuição. Eu acho que sempre é melhor experimentar e usar o que tiver à disposição. Agora, a próxima para você, Natália. Quais são os obstáculos relacionados ao acesso e à transparência da informação? Eu acho que o maior obstáculo, e é um que a gente ainda luta para ultrapassar, é o da cultura do sigilo, da cultura da falta de acesso que permeia vários órgãos públicos. A gente tem exemplos disso, né? Recentemente, o secretário do Dória, que falou, né, numa gravação que depois foi vazada, o Estado de São Paulo deu, que para a equipe dificultar ao máximo o acesso à informação para uma jornalista que vinha fazendo um pedido legítimo de informação para a prefeitura. Então, assim, você tem ainda essa cultura, né, quando a gente está falando de transparência de dados públicos, ao mesmo tempo que a gente avançou em muitos campos, às vezes a gente sente que tem alguns retrocessos, né, então tem a questão política por trás também, e tem um ponto ainda além disso, que hoje a gente discute transparência de informação e dado, mas tem ainda a questão da transparência do algoritmo, dos sistemas que estão guiando, de um certo modo, os processos dentro dos governos e dentro das empresas, né? Você falou aí da questão dos algoritmos das plataformas. Isso é, obviamente, uma questão que acho que vai ficar cada vez mais forte no futuro, e é uma questão que eu acho que o jornalismo ele precisa dar conta também de cobrir. Mas se você vai para o nível da informação pública, você tem hoje um algoritmo, por exemplo, que distribui os processos do STF, e você não sabe como que esse algoritmo funciona, né? E aí, assim, tem questões, o algoritmo ele nunca é neutro, ele traz sempre a subjetividade humana de quem programa, de quem cria a metodologia ali por trás, mas você não sabe como é que aquilo foi programado e o que gera um processo ser mais rápido do que o outro, esse tipo de coisa, né? Então, tem perguntas que são feitas e a resposta inicial é, mas isso é o sistema que te dá. Isso a gente ouve já há muito tempo, Sim. né? É um problema do sistema. Como se não pudesse ser questionado, né? Exatamente. Só que hoje esses sistemas eles estão muito mais complexos
eles ditam muito mais a rotina, as regras das nossas vidas, e a gente precisa ter acesso a isso. Então, acho que tem essa questão de cultura, que o acesso à informação ele ainda não é uma cultura amplamente difundida. Acho que tem uma questão também que, além da cultura, falta de conhecimento, às vezes. Eu nunca parto da ideia de que existe uma má-fé explícita ali quando me negam alguma informação, né? Às vezes o servidor desconhece o processo, né? Ou ele desconhece que ele pode me dar o dado num formato mais acessível, isso não vai comprometer a qualidade do dado, a veracidade do dado, nada disso. Mas é um desafio porque a gente é um país de dimensão continental, então você imagina 5.570 municípios, como é que você consegue acesso, né? Se aqui em São Paulo, que é a maior capital do país, você tem esse tipo de coisa, tem um secretário que está negando acesso à informação e bradando que precisa ser desse jeito, imagina nos rincões, nos pequenos municípios, como é que é a dificuldade de ter a informação acessível, né? E tem uma outra questão que eu li recentemente um artigo do MIT, do Massachusetts Institute of Technology. Eles têm uma revista de tecnologia que falava de que vários cientistas que estão desenvolvendo inteligência artificial e criando os parâmetros para o comportamento dos algoritmos veem que quando esses algoritmos, esses robôs começam a então buscar soluções próprias para certas questões que eles colocam, eles não conseguem entender como os computadores chegaram naquela conclusão. Então, que muitos estão tendo que destravar o processo de uma solução de um problema e que levanta outras questões, né? Que é do tipo, não é só você não saber que você tem direito a pedir aquela informação, como a gente está caminhando com a inteligência artificial e o que eles chamam de deep learning para uma outra fronteira. Quais são as vantagens e desvantagens da gente continuar se aprofundando em robôs que se auto-ensinam? Isso, assim, eu acho que é um tema fascinante para o jornalismo e ainda está muito incipiente. Eu vi nesse evento que eu citei, que eu estava em Chicago, um painel sobre machine learning e jornalismo. E nesse painel, assim, ao mesmo tempo que você tem elementos que dão um subsídio para o jornalismo, você tem outras coisas que são assustadoras, do tipo você usar esse tipo de tecnologia para criar notícias que são verossímeis, né, que você acredita que é o que foi uma pessoa que escreveu, ou enfim, que tem uma pessoa ali que está reproduzindo um discurso e aquilo foi produzido por uma máquina e é falso. Então é todo um universo que a gente ainda está começando a entender, está começando a explorar, mas ao mesmo tempo, por outro lado, você tem iniciativas como a do Serenata de Amor, que utiliza machine learning para criar algoritmos em cima de hipóteses que possam facilitar o levantamento das suspeitas em torno de gastos públicos, né, que a gente tem que controlar, né? É papel nosso de sociedade fazer o controle social de como que o dinheiro está sendo empregado pelos nossos representantes. Então, eles usam a inteligência artificial, eles usam ali a tecnologia mais avançada para conseguir levantar essas hipóteses e facilitar o controle social, né? Então, as pessoas depois continuam apurando, os jornalistas continuam apurando, né? Eles dão origem a várias pautas. Bom, vou te fazer a última pergunta, Adriana. Quais metodologias de startups podem ser apropriadas pelo jornalismo? Olha, eu diria que praticamente todas. Porque, assim, é muito difícil você pensar em atuar no ambiente digital sem pensar uma lógica de produto, né? O jornalista no meio industrial, ele é um produtor de conteúdo. Ele não controla todo o processo do início ao fim. Ele não controla o preço do jornal que vai para a banca, ele não controla a publicidade do anúncio na TV. Mas no digital, o jornalista ele tem que ter uma visão do todo. E quanto mais ele se apropriar dessas ferramentas e participar com outras pessoas na elaboração, produção e monetização desses produtos, mais controle ele vai ter sobre seu destino, seja dentro de uma grande corporação de mídia, seja em sua própria startup ou em seu próprio negócio. Em ambos os casos, a gente tem visto que as metodologias ágeis que as startups usam servem muito para qualquer tipo de corporação, que basicamente o que elas fazem?
As startups estão muito vinculadas ao Vale do Silício, portanto, as universidades, como Stanford, onde a junção de cientistas que buscam encontrar modelos de negócios é muito comum e muito tradicional, desde os anos 40, 50 do século passado. E, a meu ver, o que é uma startup? É você pegar o método científico de você levantar uma hipótese e a campo pesquisar, validar aquela hipótese ou modificá-la a partir do que você encontra na pesquisa de campo, voltar para o laboratório, refinar sua pesquisa e continuar pesquisando, é a mesma coisa, você levantar uma hipótese sobre uma necessidade de mercado e a campo verificar na realidade, de uma maneira rápida e barata, se aquela hipótese se confirma, se tem o que eles chamam de tração no mercado, sinergia, alguém responde a isso que você quer oferecer, seja um serviço ou um produto, e rapidamente você trazer as informações de campo e fazer um protótipo rápido e barato para que você possa apresentar para os usuários, que eram os antigos leitores, digamos assim, e ver se aquela hipótese funciona. Se você encontra tração, você adapta o produto e vai refinando até você lançar. Antigamente, a gente via muito as empresas de mídia usando métodos qualitativos e quantitativos antes de lançar produtos ou avaliando seus produtos. Hoje não é necessário. Por exemplo, se você pegar a ideia do Google Ventures, que é a parte de investimentos em startups do Google, eles têm um método que eles vão da ideia de um novo produto ao protótipo para ver o que pode ser testado em 5 dias. Eles entrevistam 5 pessoas com profundidade, com técnicas como Design Thinking, como Lean Startup, que justamente agilizam com custo quase zero esses testes de mercado, esses testes de aderência para novos produtos e serviços. Então, por que não se apropriar dessas técnicas que geraram empresas como Airbnb na área de hospedagem, Uber na área de transporte e várias outras para a comunicação? Agora, tem uma outra questão ligada a essa, que é assim, tá, mas aí você vê um monte de investidores querendo investir no Uber e investindo no Airbnb, mas pouquíssimos querendo investir em mídia. Por que isso? Por quê? Porque mídia, conteúdo não escala. Você abrir uma conta de Facebook ou 2 bilhões de contas do Facebook é o mesmo processo tecnológico, digamos assim. Você fazer um conteúdo é um trabalho que tem um custo muito alto e é ainda uma coisa muito humana, não são robôs que fazem. Então você não consegue escalar, você não consegue monetizar isso ad infinitum. Tudo tem um prazo e um escopo que não atende às necessidades dos investidores. Então você tem claro, uma divergência. Eu diria que o jornalismo não é necessariamente startup do ponto de vista comercial, mas ele pode ser do ponto de vista metodológico e sim encontrar modelos que ao menos sejam sustentáveis para que possam existir no mundo com narrativas que a sociedade precisa e merece. Acho que é por aí. Vou te fazer a última pergunta, Nath. Vamos lá. Como o jornalismo empreendedor e independente pode ampliar debates e produzir conteúdos de qualidade? Eu acho que o jornalismo independente, né, o jornalismo empreendedor, eu vou colocar assim, ele tem um papel fundamental de ajudar no resgate da relevância do jornalismo. Porque eu acho que assim, se você tem um navio muito grande, é muito difícil você mudar de direção. E eu entendo, obviamente, assim, tem razões pelas quais Globo, Estadão, assim, os grandes players da indústria têm dificuldade de fazer realmente um 360 aí no modelo de negócio, né? É muito difícil, assim, isso ainda, a forma como o modelo foi estruturado ainda mantém eles vivos hoje, né? Então, é muito difícil você mover um grande navio, mas se você tem um barquinho ali menor, uma lanchinha, você consegue movimentar muito mais. Então, eu acho que tem esse papel de experimentação que pode vir do jornalismo empreendedor. Experimentação em várias frentes, assim, eu acho que tem uma questão aí de colaboração que eu acho que pode influenciar na produção de conteúdo, na qualidade do conteúdo, e que muitas vezes pela cultura que existe nas grandes redações é difícil de você implementar, né? Colaboração entre os próprios jornalistas, entre jornalistas de meios diferentes, né? Entre jornalistas e outros profissionais, programadores, designers e por aí vai. Então, isso é um ponto que eu acho crucial, que acho que a gente não vai conseguir fazer frente aos desafios que a gente tem hoje como sociedade, se o jornalismo não criar uma cola ali interna.
Por outro lado, além da colaboração, você tem também uma coisa mais viva no jornalismo independente em relação a criar formas de engajar a comunidade, que eu acho que também é um outro ponto muito importante. Assim, como é que você cria uma comunidade em torno do jornalismo, em torno da notícia? Hoje você tem aí experimentações de criar grupos de WhatsApp para pessoas que estão interessadas num determinado time. E aí você engaja aqueles torcedores, e aí você traz a notícia com exclusividade da venda do jogador ou de como é que o técnico do time escalou antes de aparecer nos jornais, por exemplo, né? Então, assim, tem formas de você pensar conteúdo como um elemento da criação de uma comunidade. E o jornalismo independente hoje, você vê a Pública, por exemplo, que é uma das iniciativas mais consolidadas nesse campo no Brasil hoje, tem um trabalho que também envolve formação de comunidade, né? Não à toa eles abriram um espaço físico em que eles fazem eventos, em que eles reúnem pessoas. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco por aí. E eu vejo o jornalismo empreendedor, que tem mais chance de experimentar, como sendo um grande vetor de mudança para a gente conseguir chegar de novo na relevância do jornalismo, que é fundamental para todo mundo, né? Com certeza. Obrigada, Natália. Eu que te agradeço, foi ótimo. Foi ótimo.